Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz. Seguindo os comentários do nosso irmão Ney e por mim, Cris, vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos acalmando, vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus. Mestre amado Jesus, ampara-nos nesses tão sublimes momentos. Toca nossas mentes e nossos corações para que possamos cada vez mais seguir o teu caminho e nos ensinaste. Faz de cada um de nós instrumento do teu amor. Que possamos, Senhor, a cada dia aprendermos a amar um pouco mais. Senhor, vamos vibrar amorosamente pelos companheiros que se encontram doentes e não puderam estar presentes conosco. E rogamos a espiritualidade que nos acompanha, que os acompanhe em suas recuperações. Com a tua proteção, pedimos permissão para iniciar o estudo do Evangelho no lar da noite e dizendo: graças a Deus, graças a Deus. Hoje vamos estudar o livro Vinha de Luz, capítulo 62, Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, inermes, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação, asseverando: Eu, porém, vos digo, o plano inferior
adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Bom, nos lembra o Mestre para que não resistamos ao mal. Em toda a trajetória do Cristo planetário entre nós, quando ele desce das esferas dos espíritos crísticos para nos exemplificar na carne a lei de amor, trazendo o maior código de fraternidade que o ser humano já viu, ele jamais fez uso do revide contra o mal. Em todos os momentos, nos mostrou que o bem, a caridade, o amor verdadeiro vence qualquer entrave contra o mal. Ele não perdeu a oportunidade de nos ensinar exemplificando. E temos exemplos em várias passagens no Evangelho. Podemos citar, por exemplo, Mateus, capítulo 26, versículos do 49 ao 53, que cita: E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aqui vemos claramente, nesta passagem, o ensinamento do bem diligente e transformador contra o mal. A força do bem está na certeza em Deus, na certeza no Pai que nos ama infinitamente, como mostrou Jesus. Estamos vivenciando um momento de transição do nosso orbe entre as escalas dos mundos. A Terra passará, de forma gradual e com a aquisição de valores internos por parte da humanidade, de planeta de provas e expiações a planeta de regeneração. Onde, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, item 17, no seu primeiro parágrafo, versa o seguinte: Temos que os mundos de regeneração são mundos onde representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. O mal já não prevalece. E, sem dúvida alguma, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside às relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Em resumo, temos que o nosso destino é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E percebemos, através desse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que o amar a Deus sobre todas as coisas é o reconhecer a Deus e caminhar para Ele, citado no texto. O amar ao próximo
é a perfeita equidade das relações sociais. E o amar a si mesmo é o vencer o ódio, as paixões desordenadas, a inveja e o orgulho em nós mesmos. Portanto, para caminhar para o mundo de regeneração, essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é extremamente necessária. Portanto, irmãos, o bem sabe em Deus que vencerá o mal. Ele possui meios diversos para tal. E a maior ferramenta que poderemos desenvolver dentro de cada um de nós no nosso mundo interno é a seguinte frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, o Espírito de Emmanuel, ele explica, nesse capítulo 62, intitulado Resistência ao Mal, a interpretação das palavras de Jesus sobre a resistência ao mal e ressalta que os maus intencionados costumam distorcer o significado das palavras do Mestre para justificar as suas ações. Jesus não estava instruindo seus seguidores a se entregarem passivamente às forças destrutivas. Ele estava aconselhando seus discípulos a não responder à violência com mais violência, combater a crueldade com métodos semelhantes, só perpetuaria o ódio e a ambição desenfreada no mundo. Pois bem, o bem é o único elemento capaz de dissolver o mal em todas as áreas, pois traz consigo forças diferentes. Em razão disso, a atitude solicitada em relação ao crime não deve ser de diferença, mas sim de bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Porque ao longo da história, os seres humanos cometeram erros graves ao tentar reprimir a maldade, que é filha da ignorância, como a maldade, que é filha do cálculo, da premeditação. Muitas vezes, essas medidas infelizes foram realizadas em nome do Cristo. Guerra, revoluções, assassinato, perseguições foram justificadas pelo homem como forma de cooperação com o céu. No entanto, meus irmãos, essas empreitadas obscuras apenas acentuaram a catástrofe da separação e da discórdia. Essas retaliações sempre representam a ânsia por uma hegemonia injusta do sectarismo, seja nos partidos políticos, seja nas escolas filosóficas, ou nas seitas religiosas, mas nunca foram determinação de Jesus. Nunca. Cientes de que a miopia espiritual das pessoas poderia distorcer suas palavras, o mestre reforçou no seu ensinamento ao dizer: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência que exigem olho por olho, dente por dente. No entanto, Jesus nos aconselha a perdoar 70 vezes 7, a responder a cada ofensa com uma bondade diligente, transformadora e sem fim. Em resumo, por intermédio de Emmanuel, enfatiza que Jesus não estava defendendo a inação diante do mal, mas sim uma postura de resistência baseada no bem, nas transformações e no perdão. Porque a resposta ao mal não deve ser mais mal, mas sim a prática do bem ativo, que pode dissolver as trevas e promover a harmonia e a paz. Essa compreensão, meus irmãos, é correta e é essencial
para evitar interpretações equivocadas e perpetuação de ciclos de violência e discórdia. Gratidão, gratidão. Diante desse texto, o Evangelho nos ensina que temos o direito da defesa, mas não da vingança. Se alguém nos causa um mal, precisamos perdoar, porém, não perdoamos com tanta facilidade. Então, precisamos, de um tempo, é um processo. E Jesus nos ensina que se alguém te ferir, mostre a outra face. Durante esse processo de perdão, precisamos pagar o mal com o bem, não revidando, não prejudicando aquele que nos fere. E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, se alguém te ferir na face direita, diz que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir o orgulho. É mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada é mais do que uma manifestação do orgulho, como bem explanaram nossos irmãos. E no final diz que voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais nos elevastes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então, diante desse pensamento, que possamos estar resistindo o mal que existe dentro de nós mesmos. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente. Refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco nesse momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Com muita gratidão, agradecemos a espiritualidade protetora aqui presente, os nossos mentores, rogamos ao nosso Mestre Jesus que possamos retribuir o bem sem olhar a quem, que nos dê a sabedoria para mudar aquilo que está no nosso alcance, que é a nossa própria atitude, sendo assim que esse Evangelho possa levar luz a todos os lares, a todos aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos, que possamos ter paz dentro do nosso lar, no nosso mundo. E assim pedimos a permissão para encerrar